E o Senhor já tinha me dado um texto. Deus é muito lindo, né? Ele já tinha me dado um texto. E eu comecei a ler esse texto, mas eu achei que era só para mim. Mas era algo que o Senhor queria também falar conosco, falar com cada um de nós. E mais uma vez Ele vai falar ao meu coração, porque o Senhor já tem falado muito comigo com relação ao amor. É o ano do amor, né? Não poderia ser diferente. E eu falei, Senhor, mas eu poderia falar outra coisa, um outro assunto, mas Ele me trouxe esse texto. E eu sei que nós temos muito ainda para aprender sobre o amor, porque às vezes nós achamos que nós já sabemos de tudo, né? Amamos já o Senhor, amamos as pessoas, aí o Senhor vem, nos chacoalha, como Ele nos chacoalhou no domingo, porque aquele texto, a mensagem de domingo ainda está assim, ecoando nos meus ouvidos, né? Principalmente aquela parte que o Senhor deixou bem claro, pelo menos para mim foi assim, que não há glória nenhuma eu amar aqueles que me amam, fazer o bem a quem me faz bem, aquilo, apesar de eu já ter lido, apesar de a gente ter lido, sabe quando continua ecoando? Eu preciso amar os meus inimigos, amar quem me faz mal, amar quem não me trata bem, amar quem dirige palavras duras e ásperas para mim, né? E lembrando, preparando essa mensagem, o Senhor me levou num dia lá em Tupã, quando eu morava ainda lá. Nós estávamos lá e eu morava numa casa e eu não tinha árvore na frente da minha casa, tá? Mas todos os dias eram muitas folhas e eu varria tudo. E eu tinha uma vizinha e ela tinha 2 árvores grandes e ela varria antes de mim. Então ela acordava mais cedo e ela varria, ela jogava todas as folhas para frente da minha casa. E aí todos os dias quando eu levantava, ia lá, né, deixar tudo limpinho, eu falava, Senhor, amém, eu não tenho árvore, mas tudo bem, vamos lá. E eu pegava, de verdade, 2 sacos pretos cheios. Isso eu fiz por muito tempo. Muito tempo eu falei, amém, Senhor. É assim que tem que ser? Amém. Eu nunca retruquei com ela. Eu nunca peguei as folhas e varri de volta para frente da casa dela, né? E sempre o Senhor vai nos ensinando sobre o amor. E eu lembrando disso, eu falei, Senhor é lindo mesmo, né? E foi algo que eu lembrei. Eu falei, eu vou compartilhar, não sei porquê, mas compartilhei aí. Mas o tema é esse. Eu queria falar com vocês sobre amado pelo Pai. Amado pelo Pai. E aí o Senhor me levou para o texto de João 14. O texto é longo, mas eu preciso ler. Então abra sua Bíblia. O texto todo não está aí. Esses são os principais, tá? Mas se você está com a sua Bíblia aí, abre por favor em João 14. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. Eu vou ler até o verso 21. Então a palavra do Senhor diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim.
ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E o verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. E aí o Senhor me levou para esse texto, e na verdade o que mais me chamou a atenção é o verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra tão linda, que é poderosa, e nós clamamos mesmo ao Senhor. Eu venho pedir mesmo que o Senhor venha falar conosco, a Deus. Continua falando comigo, me tratando, me mostrando aquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu posso te agradar ainda mais. Pai, que nós aqui possamos nos achar mesmos, crendo mesmo que somos amados pelo Pai, porque te amamos, obedecemos a Tua palavra, temos feito aquilo que o Senhor tem pedido a nós. E eu peço para que o Senhor mesmo venha falar de uma maneira linda, que seja o Senhor falando através de mim. Então que o Senhor me use, porque eu sou tão somente um vaso nas Tuas mãos. E que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, que nós possamos mesmo sair daqui diferentes da maneira como chegamos. Essa é a oração que eu faço a Ti, agradecida em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira que eu queria destacar em primeiro lugar nesse texto, aquilo que o Senhor falou comigo, e Ele me disse assim: filha, você é amada pelo Pai. Sim, e tem 3 sim. E é esses 3 sim que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é se eu amar a Deus. Você será amado pelo Pai, se você amar a Deus. E você vai falar assim para mim: isso é fácil. Eu amo a Deus. E o Senhor foi falando várias coisas ao meu coração. Ele foi me questionando com esse amor que eu falo tanto que eu amo. Ele foi me questionando. E eu queria que você se questionasse. Porque realmente a primeira coisa que eu falei, Senhor, isso é fácil. Amar o Senhor é fácil, eu concordo. Pode ter passado isso pela sua cabeça. Eu já amo, é fácil amar o Senhor. Realmente Ele fez tudo por nós. Ele me ama, Ele nos ama, nos amou de uma maneira inexplicável. Porque, queridos, eu não consigo explicar o amor de Deus. Esse amor incondicional, por mais que eu tente, eu não consigo. Eu não consigo entender. Eu falo, que Deus viu em mim. Eu falei, Senhor, o que o Senhor achou em mim? Para o Teu amor me alcançar. E várias vezes eu paro e eu falo, eu não consigo entender esse amor. Por isso que eu digo, eu repito, eu sempre falo isso. Eu falo, Senhor, muito obrigado, é tão pouco. É tão pouco. Para falar, Senhor, obrigado. Porque o Senhor morreu na cruz por mim, obrigado. Eu falo, não há palavras para mim, não há palavras no meu vocabulário, se você consegue me entender, que possam sair da minha boca para expressar a minha gratidão, o meu amor. Porque realmente, se você olhar para aquilo que o Senhor fez por nós, e a palavra de Deus fala que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores.
Não vamos pensar que, vamos dizer assim, nós já éramos bonzinhos, entre aspas, né? Porque às vezes nosso coração é mau e a gente dá lugar à carne e faz aquilo que desagrada, como diz Paulo, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Mas a palavra de Deus fala que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Eu não entendo, eu não consigo entender e explicar esse amor. Então, olhando para tudo isso, eu falo, é fácil amar o Senhor. Realmente, eu concordo, é fácil. Ele deu a vida por nós, como eu disse. Ele renova as suas misericórdias todo dia. A palavra de Deus fala isso. Aí de nós, não é? Se não for as misericórdias do Senhor sobre nós todos os dias. E pode ser que às vezes nós, com os nossos corações ingratos, não louvamos ao Senhor quando nós acordamos. É um costume que eu sempre faço isso. Antes de levantar da cama, queridos, nem que seja uma oração rápida, eu falo, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor me despertou. Senhor, obrigada porque o Senhor está me dando esse dia. Como diz o meu marido, eu já agradeço pelos passarinhos que estão cantando. Se tem sol, se tem chuva, eu já começo agradecendo. Senhor, obrigada. Obrigado porque eu estou levantando. Obrigado que eu estou levando minhas filhas para a escola. Obrigado. É mais um dia que o Senhor deu para mim. Para eu viver de uma maneira que realmente agrade o Senhor. Então, todos os dias, as misericórdias dele vêm sobre nós. É fácil amar esse Deus, eu sei que é. Ele colore o céu para nós. Tudo ao nosso redor, por amor a nós. Você já pensou? Às vezes quando a gente viaja, é mais quando a gente viaja que a gente para ver o pôr do sol, né? Ou o nascer do sol, seja lá o que for. E aí, nas viagens, assim, a gente olha e fala, Deus, o Senhor é muito lindo. O Senhor me ama demais. Olha as cores que o Senhor coloca nesse céu para mim. Olha os tons de azul, né? Olhando para a natureza, para tudo aquilo que o Senhor criou. Quantas cores nas árvores, nos verdes das árvores. Quantos tons, quantas flores, quanta variedade de flores. Deus, o Senhor fez tudo isso para mim. Os animais, os que gostam e os que não gostam, né? Mas o Senhor fez tudo isso por nós, para nós. Esse Deus é tremendo demais. Ele me ama tanto e às vezes eu paro e eu falo, Senhor, e foi isso que o Senhor falou comigo. Uma das coisas, né? Será que eu estou realmente, através das minhas atitudes, respondendo a esse amor tão grande do Senhor por mim? Eu comecei a entrar nos meus conflitos essa semana, esses dias. Eu falei, Senhor, eu parei, eu tive que ver tudo isso, o Senhor me fez enxergar tudo isso. Eu falei, Deus, quanta coisa o Senhor faz para nós, por amor a nós, porque o Senhor nos ama demais, demais, demais. E às vezes eu não tenho um louvor, uma gratidão nos meus lábios, eu só reclamo. Reclamo de um bife que eu não tenho, não é? Reclamo de algo que eu não tenho, mas eu não consigo perceber quantos detalhes, quantas riqueza o Senhor solta diante dos nossos olhos todos os dias. E eu precisei refletir. Ele nos dá todas as condições para sermos agradecidos a Ele. Todas as condições o Senhor nos dá para sermos agradecidos a Ele por tantas bênçãos derramadas em nossas vidas. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Gilberto, ele costumava falar, não sei se ele continua, que eu não tenho ouvido muito o pastor Gilberto falar sobre isso. Ele fala, você tem que ser agradecido porque você tem um endereço. Porque você tem um lar, uma casa, quer seja alugada ou própria. Você tem um endereço. Né? Precisamos ser agradecidos. O Senhor nos dá todas as condições, amados, para sermos agradecidos. Para amá-lo mesmo, de uma maneira linda. Ele cuida de nós com um amor exagerado. Ele cuida de nós com um amor exagerado. Para pensar. Se eu parar, olhar para mim e falar, realmente, eu não merecia nada. Nós não somos merecedores de nada. Como Ele nos ama com amor exagerado. Ele muitas vezes faz as nossas vontades, não é? Os nossos desejos. Ele é lindo demais. Você está conseguindo? Eu estou conseguindo passar para vocês tudo aquilo que o nosso Deus é.
tudo aquilo que Ele tem falado comigo. E realmente eu falei, realmente, Senhor, o Senhor precisa falar muitas vezes ainda sobre esse amor. Realmente eu estou entendendo por que o ano do amor. Porque a gente começou a falar do ano do amor. Falei, vai ser um ano de demonstrar tanto amor, porque eu amo, porque eu amo. E aí vieram as primeiras mensagens, né? E domingo veio mesmo, como eu já disse, né? Para me chacoalhar. E eu falei, realmente eu não amo o suficiente. Preciso amar. Não é? Mas Ele ama. Ele nos ama com amor exagerado. E porque nós não retribuímos tanto amor, com esse mesmo amor exagerado para com o Senhor. Você tem retribuído esse amor tão grande do Senhor? Da mesma maneira, na mesma proporção? Ele zela por nós, a palavra de Deus fala. A palavra de Deus é tão linda, que ela também nos fala que o Senhor tem ciúmes de nós. Você consegue entender isso? A profundidade. O Senhor zela por nós. Ele tem ciúmes de nós. Meu Deus, que amor exagerado é esse do Senhor por nós. Que amor exagerado. Mas será que eu e você, nós temos demonstrado para o Senhor que o amamos? Eu não sei. Eu precisei parar e orar muito, tenho orado muito. E eu falo, Senhor, eu preciso te amar mais. Eu preciso demonstrar mais o quanto eu te amo. Eu preciso. E que eu consiga demonstrar esse amor exagerado que o Senhor tem por mim e Ele tem por você também. Que haja isso no meu coração. Mas também, você é amado, eu sou amada pelo Pai. Se eu amar a quem Deus ama. Primeiro é amar a Deus. Vamos colocar assim. Talvez é mais fácil, né? Amar a Deus por tudo aquilo, né? Que Ele é, que Ele tem sido, que Ele tem feito por nós. E amar a quem Deus ama. A quem Deus ama vidas. Deus deu a vida do seu Filho por vidas. Ele ama vidas. Temos de fato amado a quem Deus ama. Nosso amor deve ser em abundância, exagerado, um amor que constrange. Sabe por quê? Porque esse é o tipo de amor que o Senhor tem por nós. A palavra de Deus fala que o amor de Cristo nos constrange, não é? Em 2 Coríntios 5, 14, 15, fala sobre isso. E o meu amor, se Ele ama vidas, se Ele veio por nós, por nossa causa, o meu amor tem que ser na mesma proporção. O meu amor precisa constranger as pessoas. O meu amor precisa ser assim também, exagerado, em abundância, que constrange as pessoas. E eu não sei se eu tenho constrangido as pessoas em amor. De verdade. Falta muito amor em mim ainda. O amor de Deus, aquele amor que acho que Ele quer que eu tenha, ainda falta. E aí eu pude entender realmente, é o ano do amor. Porque o Senhor vai derramar amor no meu coração. Porque as pessoas precisam ver esse amor em nós. Como que elas vão entender que Deus as ama se nós não expressarmos o amor de Deus? Somos nós, Deus escolheu, nos escolheu para isso. E nós precisamos expressar esse amor. O amor precisa ser demonstrado. O Senhor fez isso por nós, Ele dando a sua vida na cruz por nós. Ele demonstrou, nós precisamos demonstrar, nós precisamos parar de falar só um eu te amo, não é? Eu amo você, eu me importo com você. Precisa passar daqui para as nossas ações. Nós precisamos demonstrar. Eu sempre falo que, lá em casa eu falo, o amor é um verbo. É ação. É ação. A gente demonstra amor. Eu demonstro amor para com o meu marido através das atitudes. É daquilo que eu faço. De um carinho, é da minha renúncia. Às vezes de deixar de fazer algo, um prato que eu gostaria de comer. Porque eu sei, quero fazer, demonstrar o meu amor. Quero fazer aquilo que ele gosta. Não é? Quantas coisas nós renunciamos por amor?
nós precisamos demonstrar ao Senhor o nosso amor e às pessoas. Porque Ele fez isso, Ele demonstrou amor. Nós precisamos ter atos espontâneos de bondade. Aí uma vez, ainda no ano passado, uma das belezas tão lindas do ministério é que o Senhor tem nos dado a oportunidade de conviver e conhecer pessoas tão maravilhosas. E nos dado esse privilégio. E eu pude, nessas férias agora em janeiro, ter um pouquinho mais de contato com a pastora Leila Paz, a esposa do pastor Carlito. E, irmãos, vocês vão ver. Em nome de Jesus, ela vai vir aqui em abril. Vai estar no Entre Amigas. Então, você já vai se ligando aí. Ela é uma pessoa, eu não tenho como explicar. Amável, dócil, a gente vê Jesus nela. Sabe essas pessoas que você vê Jesus? Ela é demais. E aí ela estava contando desses atos espontâneos de bondade que a gente tem que ter, e que eu nunca tinha me despertado para isso. Ela estava contando que no final do ano ela foi no supermercado. E aí ela passando, né, na seção de doces, chocolates, né, o Senhor falou para ela pegar um chocolate. E era o mais caro. Era um chocolate que ela geralmente não comprava e não comia. E ela foi lá e pegou e deixou lá no carrinho. E quando ela foi passar no caixa, o Senhor falou para ela: dá de presente? Eu não sei como chama, irmãos. Moça do caixa, entendeu? Mas é a moça do caixa, tá? Deve ter um nome para aquela profissão dela. E o Senhor falou para ela, para dar. Passou e deu de presente. Falou: isso aqui eu comprei para você. Ela falou que simplesmente a moça ficou sem reação. Sabe? Atos, pequenos atos espontâneos de bondade. E eu falei: Senhor, que lindo, eu quero fazer isso também. Eu quero fazer isso também. Precisamos demonstrar o amor, que comece então com pequenos atos espontâneos de bondade. Não planeje, irmão. Entendeu? Às vezes o Senhor fala e a gente vai: será que é? Não, é coisa da minha cabeça, irmão, vai e faz. Né? Nós já passamos por isso, eu já passei por experiências assim. Até no seminário, eu sei que o Marcelo já contou isso uma vez, né? E que o Senhor falou: vai, pega tal coisa da sua despensa e entrega para tal pessoa. E a pessoa estava ali orando e clamando. Vai e faz, obedece. Seja para dar um copo de café para alguém na rua, está lá numa lanchonete, sentiu pequenos atos espontâneos de bondade. Nós precisamos expressar o amor às pessoas. Todos nós vivemos preocupados com os nossos problemas. Nossa tendência é ver as pessoas que nos atrapalham como adversárias, em vez de enxergá-las como alguém que está simplesmente tentando fazer o seu trabalho. Deixa eu explicar. Aí eu comecei, né? Pensei sobre isso, eu falei. Aí o Senhor já me lembrou, sabe a moça da Zona Azul? É a moça da Zona Azul. Nossa tendência é ver as pessoas que nos atrapalham como adversários. Porque eu já ouvi aqui na igreja: gente, como aquela moça da Zona Azul me irrita. Se passar 5 minutos eu levo multa. Irmão, passou. Tem o que fazer. Você está errado. Tem como descontar. E como eu vejo as pessoas ficando bravas com elas. Meu Deus, é muito amor nesse trabalho. Porque eu acho que a maioria do dia, elas só ouvem reclamação. Porque nós pisamos na bola, nós erramos, nós infringimos uma lei, algo que foi imposto, e queremos ter razão, e partimos para cima, e somos agressivos no falar, não é? Aí, teve a semana, acho que foi semana passada, eu caí numa dessas da Zona Azul, né? Então preciso confessar já o que eu fiz. Por isso que eu lembrei da moça da Zona Azul. Levei a Karina no oftalmologista, preciso trocar a lente do óculos dela, tudo. E eu já tinha pago a Zona Azul, na médica. Venceu. Fui embora, fomos lá, paramos na ótica. E a Letícia não quis descer do carro. Mãe, quero ficar dentro. Falei: tá calor, tá no sol. Mãe, eu quero ficar. Ficou. Rapidinho, filha, rapidinho. Qualquer coisa você corre lá e chama a mamãe.
Aí, de repente, lá aparece ela, né? Mãe, o guarda tá te multando. Ele falou que ele vai te multar. Você corre lá para ela já. Eu falei, sem chance, não tenho o que argumentar. Cheguei lá, claro, já super envergonhada, né? Como que eu ia reclamar? Eu não podia tratar ele como meu adversário. Ele está simplesmente fazendo o trabalho dele. Eu pisei na bola, eu estava errada. E ele falou, minha senhora, o cartão da senhora está vencido. Eu falei, eu sei. Era um guarda, não era nem a moça da Zona Sul, era guarda já. Eu falei, eu sei. E eu já sabia o valor, né? Da taxinha, dos R$ 15 que a gente tem que pagar, né? Eu falei, não, tudo bem. A hora que eu ia perguntar para ele, ele falou assim, inclusive a senhora deixou uma criança dentro do carro. Eu falei, pois é, mas ela não quis descer. E como eu falei para ela que era rapidinho, e realmente foi rápido. Expliquei rapidinho, né? Fui num lugar, tal. E ela, então a senhora nunca mais faça isso. Eu falei, tudo bem, filha. Ouviu, né? Nunca mais, peço para ficar dentro do carro. Né? Uhum. E ele já tinha preparado, o papelzinho já estava preenchido na mão dele. Eu já estava pronta para pegar e eu ia realmente perguntar onde pagava aquilo lá, porque eu nunca tinha pago, né? A multa. E aí, a hora que eu fui perguntar, ele falou, a senhora está indo mesmo embora? Eu falei, já acabei tudo que eu precisava fazer. Estou indo embora de verdade. Né? E aí, a hora que eu estendi a mão para ele para pegar, ele amassou. Ele falou, então pode ir. Eu falei, muito obrigada, que Deus abençoe. Né? Mas a errada era eu, entendeu? Eu, realmente, obrigada, Senhor. O Senhor é lindo, né? Mas não tinha o que argumentar. E muitas vezes nós expressamos, né? Nós estamos com os nossos problemas, como eu disse, mas a nossa tendência é ver essas pessoas que nos atrapalham como adversárias. Elas estão simplesmente fazendo o trabalho delas. Nós precisamos amar. E ainda quando estivermos errados, reconhecer o nosso erro, não é? E quando não estivermos erradas, amar. É isso que o Senhor nos manda fazer. Não é? Amar. Amar. Em muitas ocasiões, vemos as pessoas apenas em seus papéis, como os guardas de trânsito, vendedores, caixas de banco ou qualquer outra profissão aí. Nós esquecemos que são mães, filhos, filhas, irmãos, amigos. Que precisamos aprender é que ao interagir com essas pessoas, nós precisamos olhar além de suas funções e vê-las como seres humanos iguais a mim e a você. E algumas delas, alvos do amor do Senhor. Nós precisamos ver além, além. Precisamos perceber que elas têm seus próprios desejos, elas têm seus planos, têm suas feridas, têm as suas frustrações como nós. Precisamos ser incentivadores. Sabe aquelas loucuras que devemos fazer por Jesus? Para o nome dele ser conhecido? Então, é aqui. É a expressão do nosso amor para com o nosso próximo. Para com aquele que está ao nosso lado, para o nosso vizinho. Às vezes, né, meio assim complicadinho, que varre todas as folhas para frente da nossa casa. Eu também morei aqui, ali no Guanabara. Eu também não tinha árvore nenhuma. Mas eu já tinha aprendido a lição, né? Então eu varria a minha casa e eu sempre varria a casa do lado, que tinha uma árvore enorme. Não era a casa do Altair, tá, irmãos? Vocês sabiam onde eu morava ali, vizinha do Altair e da Lúcia. Não era. Ela limpava a frente da casa dela, era outra vizinha, que tinha uma árvore. E eu limpava também. Pequenos atos, expressões de bondade. Já cheguei a varrer a frente do outro lado da rua. Irmãos, atos de bondade. Precisamos expressar o nosso amor. Aquilo que você pode fazer, faz. Não precisa ser algo grandioso, sobrenatural, entendeu? Você não precisa fazer aquela loucura, né? Como várias vezes a gente ouve nas pregações do pastor Lucinho, né? Aquelas loucuras, irmão. Começa por loucurinhas, então, né? Brincadeira, pequenos atos de bondade. Aquilo que está diante das suas mãos, aquilo que você pode fazer, não vai doer, entendeu? Não vai acontecer nada com a gente. Isso faz um bem tão grande para nós. Isso faz um bem tão grande quando nós expressamos amor. Quando criamos o hábito e expressamos esses leves toques de carinho. Não apenas transformamos o mundo num lugar melhor, mas também melhoramos nossa própria vida. Tornamos-nos pessoas mais amorosas. E fomentar tal atitude gera uma recompensa maravilhosa.
Querido, seja a resposta da oração de alguém. Você já foi a resposta da oração de alguém? Pela graça de Deus, eu já tive essa alegria de ser resposta da oração de alguém. Então, seja a resposta da oração de alguém. Ame quem o Senhor ama. Pessoas. Precisamos, às vezes, pensar nessa questão da... Não é nem prioridade. Eu aprendi no seminário. O seminário fez muitas coisas na minha vida, mexeu muito comigo. Em Peniel eu aprendi, foi a parte teológica. Aprendi muito, porque fui para lá sem conhecer quase nada da Bíblia. Né? Crente bem esquenta-banco de domingo, né? Mas no nosso treinamento missionário, queridos, que coisa linda. Como eu tenho saudade daquele lugar. Porque eu aprendi tanto com o Senhor. Aprendi dependência de Deus. Aprendi a dar valor àquilo que realmente merece que a gente dê valor. E eu tinha um professor, um casal, e ela sempre falava, vidas são importantes. Vidas. Quando alguém estiver precisando de uma oração, de falar de qualquer coisa, você largue tudo e vá de encontro a essa pessoa. Vidas são mais importantes. Trabalho de casa você vai ter todos os dias. Todos os dias você tem que arrumar a cama, lavar a louça. Rotina nossa. Todos os dias você tem isso para fazer. Mas às vezes a pessoa precisa da sua atenção naquela hora. Não basta só dizer, eu te amo, quando você precisar eu estou aqui. E quando ela precisa você não vai. Eu não atendo. Que amor é esse? Não é? Que eu digo que eu tenho, mas eu não demonstro. Nós precisamos demonstrar amor. Seja resposta da oração de alguém. E, em último, eu sou amada pelo Pai. Você é amada pelo Pai. Se você amar o que Deus ama, amar a Deus, amar a quem Deus ama e amar o que Deus ama. Parece. Mas tem algumas coisas aqui que eu preciso destacar para vocês. E voltando para o texto de João 14. Uma parte linda que me chamou a atenção também. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Obedecer a palavra do Senhor. Obedecer a palavra do Senhor. Fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Porque muitas vezes nós queremos ouvir e saímos daqui ouvindo só aquilo que nós queremos, não é? Às vezes você está ouvindo uma mensagem e fala, poxa vida, aquele irmão tinha que estar aqui. Mas se o Senhor trouxe você, é com você que Deus quer falar. É com você que Deus quer tratar. Eu aprendi isso. Porque eu também às vezes fazia isso. Poxa vida, essa palavra não é para mim. É para tal pessoa que não veio. Às vezes a gente só quer ouvir aquilo que a gente quer. Mas os puxões de orelha a gente não quer. Não é? Mas nós precisamos obedecer 100% a palavra de Deus. Não é para a gente obedecer metade. Ou aquele texto que eu não quero, eu arranco a massa e jogo no lixo. Só se for assim, não é? Palavra de Deus. Vocês serão amados por mim se vocês obedecerem os meus mandamentos, obedecerem a minha palavra. Deus ama ver sua palavra sendo proclamada, perdidos sendo salvos, almas sendo libertas, não é? Cativos sendo libertos. Eu fico imaginando a alegria do Senhor ao ver pessoas sendo libertas mesmo de drogas, da prostituição. E de verdade, queridos, eu comecei a olhar com outros olhos essas pessoas. Porque às vezes eu olhava até com desprezo. Até como o Marcelo disse no domingo, sabe? Tá nessa vida porque quer, não é? Às vezes ria mesmo, passava e fazia algum comentário.
Aí foi no Reação, com o Lucas Pacheco, quando ele mostrou uma foto do trabalho deles lá em São José, e tinha um transexual, travesti assim, e algumas pessoas riram. E aí ele chamou a atenção. Ele falou: se você riu, você não ama. E aí depois disso, eu falei: Senhor, eu preciso amar também. Eu preciso olhar com os teus olhos. Olhar com os teus olhos. Ter compaixão, ter amor por essas pessoas. Deus ama ver pessoas sendo libertas das garras do inimigo. Como Deus ama. Deus ama ver que nós estamos obedecendo a sua palavra, fazendo obras maiores, porque o texto diz. Você viu isso no texto? Eu li isso no texto. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Deus ama nos ver realizando a sua obra. Obras maiores. O coração de Jesus estava voltado para as multidões. O coração de Jesus estava voltado para as multidões. Tem um texto em Mateus 9. São só 3 versículos, tá? Mateus 9, 35 a 38. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Qual foi o sentimento de Jesus? Jesus olhou e se compadeceu delas. É isso que tem que ter no nosso coração. Compaixão. Compaixão. Não dó. Compaixão. Porque Jesus olhava para as pessoas, se compadecia delas e ia ao encontro delas. E aí ele falava, né, as boas novas do reino, curava, sarava as feridas da alma, do coração, físicas. Jesus ia ao encontro dessas pessoas. Pessoas são prioridades absolutas em nossas vidas. Tem que ser. Que seja nesse ano pessoas prioridades nas nossas vidas. Que realmente, diante de qualquer desafio, pedido, seja lá o que Deus colocar na sua frente, você possa largar tudo mesmo e ir de encontro, se compadecer das pessoas e fazer algo por elas, não só se compadecer. Lembre que o amor é ação, não é só se compadecer, fazer algo por elas, demonstrar o amor do Senhor, porque se o Senhor estivesse aqui, Ele faria. Ter uma compaixão exagerada e explícita. Foi isso que o Senhor me mostrou também. Eu preciso ter uma compaixão exagerada. Exagerada. Explícita. Não é possível lidar com um homem sem compaixão. Compaixão agindo em resposta à desgraça humana. É isso. Nos nossos dias de hoje, a compaixão. E cada vez mais temos visto, né? Quantas coisas. Compaixão. Compaixão. Exagerada e explícita. Compaixão é repetir os feitos de Jesus. Lembra da mulher adúltera? Compaixão. Repetir os feitos de Jesus. Jesus pregava as boas novas do reino, arrependimento dos pecados, proclamação do evangelho, não é? E aqui eu lembro de Paulo. E eu estava lembrando de Paulo, pensando nessa questão de proclamar o evangelho, né? E tem um verso que fala: porque eu não me envergonho do evangelho, porque o poder daquele que crê. Paulo não se envergonhava do evangelho. Paulo sofreu tanto, né? Foi preso, sofreu naufrágio, açoites, quantas coisas Paulo sofreu por amor. E ele fala, né? Fiz-me de todos para com todos, para ganhar alguns. Paulo não se envergonhava do evangelho.
eu não posso me envergonhar do Evangelho. Mediante a tudo aquilo que Deus fez por mim, quando eu entendo realmente a profundidade do amor do Senhor por mim, eu não posso me envergonhar desse Evangelho. E o Senhor chama quem? A igreja. Sou eu e você. Quem é a igreja? Sou eu. Senhor separou quem para fazer essa obra? Eu e você. Precisamos ser os olhos de Jesus aqui. Precisamos ser as mãos de Jesus aqui. O andar de Jesus nas... As pessoas precisam ver Jesus em nós. As pessoas precisam ver o amor de Jesus em nós. E aí eu chego à conclusão, pelo menos para mim, está faltando amor. E eu quero. Um dos meus alvos essa semana, eu precisei acrescentar mais um alvo para mim, porque eu sei que a folha eu já entreguei, né? Mas mediante aquilo que o Senhor falou comigo essa semana, um dos meus alvos, eu quero chegar no final do ano. Sabe, eu ouvi das pessoas, eu vejo Jesus em você, vejo Jesus nos seus olhos. Eu quero ouvir das pessoas, porque eu quero ser. Eu quero ter compaixão do Senhor, quero amar as pessoas. Esse é o meu desejo, esse é o meu alvo. E se esse é o ano do amor, tem algumas coisas que o Senhor precisa fazer em nós, para vermos o sobrenatural do Senhor sendo derramado nesta cidade, para vermos o amor do Senhor chegando mesmo em cada canto dessa cidade, em cada lar. Se nós queremos ver mesmo as prostitutas se rendendo aos pés do Senhor, os drogados sendo libertos, algo o Senhor precisa fazer ainda mais em nós. Gente, a gente precisa expressar muito mais amor. Precisamos sim ser os olhos do Senhor, ser a boca do Senhor, o andar do Senhor. Nós precisamos ser. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Senhor, para eu ser amada pelo Pai, eu quero ter realmente essa convicção que eu sou amada pelo Pai, porque eu amo o Senhor. Eu amo as pessoas com amor exagerado. Amo sua palavra, vivo para levar essa palavra aos 4 cantos dessa cidade, do nosso Brasil, do mundo. Foi isso que o Senhor falou comigo. Foi esse chacoalhão que o Senhor me deu essa semana. E eu quero mais desse amor. Quero mesmo. Quero mais. E eu consigo ver grandes coisas acontecendo através das nossas vidas, através da nossa igreja, nesse ano do amor. Eu consigo ver. O Senhor vai usar a sua vida, vai usar a minha. Mas nós precisamos derramar o nosso coração diante do Senhor e falar: Senhor, mais amor, mais amor. Eu ainda não amo com o amor do Senhor, porque eu ainda às vezes olho algumas pessoas não com compaixão, entende? Eu preciso mais desse amor. E eu quero mais desse amor sendo derramado na minha vida, porque eu quero expressar o amor de Deus cada dia mais e fazer o nome dele conhecido e levar a palavra dele a todos os lugares. A todos os lugares. Você pode...